Bem-vindos à segunda temporada do Ariscast. Essa temporada iremos fazer de uma forma online para que possamos ter a colaboração de pessoas influentes nos assuntos que vamos abordar de todo o Brasil. No nosso primeiro episódio, nós teremos a participação do Pedro Bellini, profissional de marketing digital, gerente de contas e growth marketing da V4 Company, formado em administração de empresas pela PUC-Rio e finalizando uma pós-graduação em gestão e marketing pela SPM. São 7 anos de experiência no mercado. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Júlia, doutor Ricardo, Cecília. Temos a Cecília Reis, publicitária pela SPM, com extensão em marketing digital pela UNB, fundadora de uma agência digital há 3 anos. Bem-vinda, Cici, de novo. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. E, finalizando, o Dr. João Ricardo Ares da Mota, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Tem pós-graduação em Direito Processual Civil pela UCP, pós-graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Petrópolis, graduado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e associado a alguns institutos, como o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, o IBDE, Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, membro da Comissão da Criança e do Adolescente no Instituto Brasileiro de Direitos da Família da Família do Distrito Federal. Obrigada, doutor João, pela participação. Eu que agradeço, Júlia, e eu quero aproveitar e dizer que para mim é uma satisfação que esse podcast tenha chegado à segunda temporada e mais, com uma abrangência, como você falou, nacional. Então, algumas pessoas do Brasil procuraram a gente para fazer parte do podcast, para poder contar as suas histórias, as suas experiências e poder divulgar as suas ideias. Então, parabéns aí para vocês que tocaram esse projeto para frente. Para nós, estamos fazendo acontecer. Vamos lá, gente. Hoje o episódio vai ser sobre a cultura do cancelamento. Cecília, queria te pedir um pouco para explicar o que seria essa cultura do cancelamento. Tudo bem, vamos lá. A cultura, né? A cultura do cancelamento, trazendo para palavras bem simples de entender, é basicamente quando a gente tem um movimento dentro da internet, né? Nesse caso aqui, o linchamento virtual, que acontece um boicote em cima de uma pessoa ou de um grupo de pessoas por conta de uma ação específica. Então, a gente vai falar de alguns exemplos aí, mas é basicamente quando um grupo de pessoas, né, na internet entende que uma pessoa ela tem uma ação que não é bem vista. Então, geralmente, ou é preconceituosa, ou age de forma hipócrita, pelo jus da internet. Então, as pessoas se juntam e atacam e jogam um hate em cima dessa pessoa por conta desse posicionamento. Obrigada, Cícia. É exatamente isso que a gente quer trazer aqui hoje. Infelizmente, o Pedro, nosso convidado, ele passou por essa situação de um cancelamento virtual. E eu queria te pedir, Pedro, para contar um pouquinho da sua experiência, o que foi que aconteceu, por favor. Claro, vamos lá. Vamos começar do início, né? O que que foi essa experiência? Eu tenho um Instagram, que sempre foi meu Instagram pessoal, mas de alguns bons anos para cá eu já venho compartilhando toda a minha trajetória no yoga, no mindfulness, e toda a minha trajetória de autoconhecimento eu venho compartilhando no Instagram de uma forma aberta. E aí, ano passado, eu fui frequentar uma festa que é chamada Festa Consciente. E também é uma festa sem álcool, né? Então, a ideia da festa é justamente quebrar esse padrão de que a gente só se diverte com drogas e com álcool. Então, é trazer um tipo de música diferente, é trazer uma vivência que é diurna, não é uma festa que começa às 10 da noite, é uma festa que começa às 2 da tarde, acaba meia-noite, né? É aconselhado não se usar drogas, então, qualquer tipo, né? Então, a vibe é mais ou menos essa, né? E aí, fui na festa, não conhecia, fui para conhecer, fui sozinho, conheci algumas pessoas ali. Na verdade, eu fui com o Breno estava comigo na festa.
E aí documentei alguns pedaços, né, filmando do que foi a experiência. Um mês depois, eu fiz um videozinho para compartilhar no meu Instagram sobre o que foi a festa. E aí teve uma repercussão que eu jamais esperaria, né? Não sei se vocês assistiram o vídeo, mas está lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver depois. É, o que aconteceu de repercussão, né? Primeiro eu vou falar o que eu compartilhei da minha visão e depois eu vou trazer um pouquinho o que foi a repercussão e tal. É, eu foquei muito na questão da festa ser sem álcool, então eu começo o vídeo e aí foi uma coisa proposital, né? Tentando trazer um gatilho assim para instigar as pessoas, eu começo. Você já foi numa festa sem álcool? É, eu acabei de passar por uma experiência assim, eu gostaria de compartilhar como é que foi com vocês. Esse foi o gancho do vídeo. Depois eu começo a contar como é que se desenrolou. E, e aí eu compartilho que a gente dançou, que a gente tomou cacau, a gente fez o cacau cerimonial, que é uma experiência onde a gente toma um cacau puro, numa forma ritualizada. é, e a gente fez um exercício de respiração. Então, antes de começar a parte da música em si, a gente teve um exercício de respiração, meditativo. Enfim, a vibe da festa foi toda essa. Compartilhei isso no Instagram. E aí, depois de uns 5 dias que eu compartilhei, começou a vir notificação de outros compartilhamentos, pessoas fazendo paródia, né? Gravavam meu vídeo e faziam react em cima do vídeo. E isso tomou uma proporção muito grande. Foram, eu acho que, mais de 7 milhões de visualizações no Twitter. Só no meu perfil foram 500 mil visualizações. Eu sei que o Porta dos Fundos fez paródia, o Yuri Marçal fez paródia, é, outros comediantes barra ativistas fizeram paródia e comentários sobre o vídeo, né? E aí a gente pode entrar em detalhes sobre o porquê das paródias, o porquê dos comentários, mas acho que além das piadas, teve muito hate, né? Teve muito ódio gratuito. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, enfim, a gente pode aprofundar aqui um pouco mais ao longo do podcast, mas foi uma coisa pesada, né? De sentir isso, de viver isso na pele. E até hoje o processo, e eu passei acho que um bom tempo depois do episódio tentando entender, né? O que que eu realmente, qual foi a minha parte ali, o que que eu realmente causei, o que que eu tenho de responsabilidade sobre aquilo e o que que foi uma resposta meio que desproporcional das pessoas, dos perfis, né, desse ódio gratuito. Enfim, acho que a gente pode ir dissecando isso ao longo do podcast. Eu acho que até mexe um pouco também com questões de ansiedade, depressão, dependendo das pessoas que estão lidando com esse cancelamento, né? Dr. João, Cecília, e se tiver vontade também, para a gente conversar um pouco sobre as dimensões dessas situações nas esferas de vocês. Só um comentário assim, até rápido, pe- pensando no que o Pedro falou, ele falou que no Twitter teve uma proporção ainda maior do que teve no Instagram, né? E eu estava lendo um artigo que foi de 2000, uma pesquisa de 2022, se eu não me engano, que foi feita nos Estados Unidos, em que eles falam que o Twitter foi considerado a rede social mais tóxica de todas. Então, eles fizeram uma pesquisa com pessoas de 18 a 60 anos, se eu não me engano, depois tem que ver o dado certinho da pesquisa, mas que o Twitter foi top 1, considerado a rede social mais tóxica que tem. E um outro ponto que é interessante assim da gente pensar é que o Pedro não é uma pessoa pública. Então, apesar dele ter compartilhado o vídeo de forma aberta, no perfil aberto, então todo mundo que faz isso está sujeito a que pessoas que não são do seu ciclo tenham acesso a esse vídeo e comentem, compartilhem, enfim. Uma pessoa pública, ela já tem um pouco mais de consciência, ela já espera um pouco mais uma repercussão sobre tudo que ela fala. E eu acho, Pedro, aí você, né, gostaria até de ouvir o seu lado, assim, que você compartilhasse um pouco mais, como que foi essa sua reação quando você viu a proporção que isso tomou? Eu imagino que você imaginava que teria algumas visualizações, geraria curiosidade, mas talvez não tanto nessa proporção, sair tanto da sua bolha, porque você nunca
talvez, né, nunca tenha sido preparado para passar por uma coisa assim, que é o que acontece, a gente vê acontecendo até no TikTok com vários novos influenciadores também, muitos deles menores de idade, que produzem conteúdo, que estão ali do nada, soltam um vídeo, não pensa, às vezes um vídeo um assunto interessante, como foi o caso do Pedro, às vezes um assunto que não tem muito domínio, compartilhou ali, recebe um linchamento e não sabe como lidar com isso. Então, eu queria saber mais como que você lidou. Legal, é uma boa pergunta. Eu acho que foi, de primeira, assim, foi uma grande surpresa, realmente não esperava. Eu estava de férias nesse momento, então eu postei o vídeo e saí de férias. Então, eu estava na Bahia, e aí toda a repercussão começou a chegar e eu fui acompanhando pelas redes, né? É, assim, foi difícil, porque nos primeiros dias, nos primeiros 2, 3 dias, eu estava achando engraçado. Eu estava achando, pô, que legal, repercussão, as pessoas estão falando sobre, né? Tá abrindo essa pauta de festa sem álcool, de mais consciência, de autoconhecimento. Só que eu acho que um dos pontos foi quando começaram a fazer paródia, e aí paródia barra crítica, né? Então é uma comédia barra ativismo. Então a pessoa quer defender um ponto, mas faz graça sobre o ponto do outro. Então é uma comédia meio enviesada, né? É, e depois quando saiu no jornal, quando saiu no Globo, foram 2 reportagens no Globo, no Jornal do Rio, tem abrangência nacional, mas é muito forte aqui no Rio, com a minha foto estampada na capa da notícia, então era a minha cara lá, e a manchete era: Jovem carioca faz uso de cacau alucinógeno. E aí toda a matéria, né? Eu li as duas, obviamente, mas a matéria começava a contar. Pedro Bellini relatou sobre uma festa sem álcool que foi, nananã. Mas eles começam a fazer alusão e comparações do cacau, que eu entendo quem não sabe o que é cacau, mas cacau é o que se faz o chocolate, né? Só que hoje em dia você, de acordo com as culturas maias, culturas ancestrais indígenas, você pode ritualizar tomar esse cacau, que é uma forma de você trabalhar o seu autoconhecimento. Não tem efeito alucinógeno, não tem efeito de droga. É como se fosse um chá de camomila. Só que você toma o cacau quente, é tipo um todinho quente, né? E aí, a matéria do Globo começa assim: jovem toma cacau alucinógeno em festa. Entre aspas, né? E a matéria fazia comparação desse cacau com MD, com MDMA, com êxtase, com esse tipo de droga. E aí, na própria matéria, eles se desmentiam. Eles faziam uma suposta comparação e na matéria, no final, eles diziam: ah, mas não tem nada comprovado que isso seja correlato, né, que tenha qualquer efeito. Ou seja, quando saíram essas 2 matérias, eu falei: gente, o que está acontecendo? Tipo, aí realmente eu vi a proporção que isso tomou, a gravidade, o caminho que isso estava indo. Já saiu de ser uma coisa legal, falar sobre autoconhecimento ou alguma coisa diferente. Estavam, né, associando a minha imagem com o uso de droga, né, abertamente. Tipo, aí eu falei: tá, tem alguma coisa muito séria acontecendo aqui. E aí eu fiquei bem mal, assim, foi bem difícil lidar com isso. Mas aí eu tive apoio de amigos, né? Tenho alguns amigos advogados que me auxiliaram juridicamente sobre o que fazer. E também tive um apoio muito emocional, assim, de amigos próximos falando: cara, fica tranquilo, a gente sabe que você não fez nada de errado, né? Isso aí é coisa de loucura da internet, enfim. Mas foi um período conturbado, né? Até as coisas acalmarem, eu entender o que aconteceu e conseguir ficar bem com aquilo tudo. Foi difícil, assim. Mas hoje estou bem. Hoje eu consigo olhar para aquilo e rir, sabe? E entender o que aconteceu também. Entender que aquilo tudo ali não era tudo seu, né? Não vinha tudo de você. Doutor João, o Pedro acabou de falar sobre questões jurídicas e tudo, que ele teve alguns direcionamentos. Queria pedir para você trazer para a gente quais seriam alguns direcionamentos jurídicos que caberiam nesses casos. Primeiro, eu só queria dizer que eu sou um cara, um crítico feroz da cultura do cancelamento. Porque assim, a imagem que me vem à cabeça é que a internet
abriu a porteira para as pessoas levarem todas as suas mazelas, todas as suas dores, e elas direcionam para o outro. Então, as pessoas viram promotor, juiz, carrasco, e porque, assim, eu acho que as pessoas veem o outro na internet como se fosse um joguinho de videogame, né? Elas são só pixels e não entendem que ali tem uma pessoa, né? Que tem família, que tem suas dores, que tem seus anseios, que tem a sua esperança no futuro, tudo isso. Então, a imagem que me vem é como se a gente estivesse no Circo Máximo de Roma, né? Aquelas pessoas todas ali rodeando e vendo o cristão sendo morto pelo leão e aplaudindo aqui. Então, isso por isso que eu sou um cara bem crítico em relação a essa cultura do cancelamento, porque a gente tem o direito de errar, o homem é falível, né? Eu acho que a partir do momento que o homem está deixando de buscar uma espiritualidade, né? Eles querem se transformar em deuses que são infalíveis. Só que nós, humanos, somos sujeitos ao erro. E só errando que a gente melhora, né? Só quando a gente erra que a gente pode se aperfeiçoar. Então, a grande crítica que eu tenho em relação a isso, eu acho que transcende qualquer questão jurídica, né? Porque você sabe, né, Júlia, que você trabalha aqui comigo, mas você sabe que eu sou um advogado nesse ponto meio sui generis, porque tudo bem, tem o processo, a justiça, tudo mais. Só que existem coisas que são muito mais são muito mais importantes do que o judiciário, né? Que é a própria pessoa. Direito é uma ciência humana, né? E a gente tem que olhar para a pessoa. E isso, infelizmente, nesse tempo de cultura woke e desse construtivismo, como se o homem fosse capaz de fazer tudo e não é, né? A gente está perdendo a noção da nossa finitude, da nossa incapacidade de ser Deus. A gente não é Deus. E toda vez, eu vou até puxar um pouco para o lado religioso aqui, toda vez que o homem quis ser Deus, ele se deu mal, né? Quando eles construíram lá a pirâmide, a Torre de Babel, caiu tudo, morreu todo mundo e todo mundo passou a viver e falar outras línguas. Quando o homem quis comer o fruto do conhecimento, foi expulso do paraíso. Eu não sou um cara muito religioso, mas eu acho que essa parábola mostra bem, essas duas parábolas mostram bem que o homem não tem condição nenhuma de se tornar Deus e de ter essa pretensão. Então, dito isto, a questão jurídica, eu acho que o jornal errou quando fez uma matéria absolutamente irresponsável. Aliás, né, isso aí hoje no jornalismo brasileiro é comum. Eu assino o jornal, recebo todo dia e assim, é de chorar você ver o viés, como as matérias são feitas, você vê como a desinformação. Hoje o jornal, infelizmente, é um meio de desinformação, né? Tudo é enviesado, as questões são enviesadas, não há aprofundamento nas questões, o português é escrito errado, é um horror. Você está falando de um jornal que atinge milhões de pessoas, né? Eu leio jornal de papel porque eu sou velho, mas nos meios digitais isso atinge milhões de pessoas. Então o jornal errou porque não procurou o Pedro para saber o que é, qual era a versão dele. Isso aí fere um princípio básico do jornalismo, né? Que é exatamente o contraditório e que o judiciário, nesse aspecto, ainda respeita. Então, assim, o jornal errou. E, em relação aos haters, né, que a maioria desses haters são aqueles que adeptos do paz e amor, vamos, né, o amor, vamos pregar a harmonia e tudo mais, são os primeiros a vir com pedra, com cajado, com tudo para linchar as pessoas. Então, essas pessoas têm sim que ser responsabilizadas, criminal e civilmente, tem que pagar indenizações sim, né? E o jornal também. Agora, só para deixar um ponto claro, eu sou um cara também muito a favor da liberdade de expressão. Eu acho que o hater, desculpa, Pedro, mas eu tenho que falar isso, eu acho que o hater tem todo o direito de se manifestar. Mas ele tem que saber que daquilo que ele se manifestar, ele pode ser punido. Certo? A liberdade de expressão, qualquer liberdade tem
como consequência a responsabilidade, né? O homem é livre para fazer o que ele quiser, mas ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele vai fazer. Então, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão, acho que todo mundo pode se manifestar. Mas tem que saber que quando vier um oficial de justiça bater na porta da pessoa, a pessoa também tem que segurar esse BO. É assim. Então, também sem querer me alongar muito, mas eu acho que em curtas palavras é mais ou menos isso que eu penso. Ponto que eu achei interessante que você falou, doutor João, é que você traz citando o erro, né? Então você fala assim, nós somos seres humanos, nós podemos errar. E geralmente o cancelamento, esse grupo ele se une, esse linchamento é em cima de um erro. Mas a gente tem o caso do Pedro, onde na verdade ele compartilhou uma experiência que ele vivenciou. E aí a gente não consegue, aí a gente tem uma diferença muito grande quando a gente cita, por exemplo, vou pegar o exemplo que a gente estava falando até antes de começar o podcast, da Carol com K no Big Brother, que ela agiu de algumas formas que não são socialmente bem vistas, né? Que não são bacanas, que são rudes, que são grosseiras, enfim, e dentro de muitos outros aspectos. Mas, Cecília, mas essa forma é rude dito por quem? O problema é que existe uma cartilha que a gente não sabe quem escreveu, e criaram uma cartilha que um grupo de pessoas entende que aquilo ali é o que é, e aí eles vão matar os outros por causa disso, de uma Sim, cartilha que ninguém sabe que escreveu. E no caso do Pedro, né, eu não estou dizendo que ele errou, mas existe aquela coisa que é uma palavra que tem na psicologia, que é o gaslighting, que você joga para o outro uma culpa que ele também não tem. Né? E aí o que é mais grave, né? A pessoa começa a se. O Pedro falou uma coisa na fala dele, que assim, na hora me até chamou a atenção quando ele disse: eu fiquei me perguntando o que eu fiz. Ele não fez nada. Então, esse é o grande problema. As pessoas, quando você é atacado de uma forma tão odiosa, tão violenta, né? Você começa a se perguntar, mas vem cá, o que eu fiz para motivar esse tipo de coisa? Você não fez nada. O que há é uma cartilha, eu sempre digo isso. Eu tenho um perfil que comenta dos filmes que eu vejo, e eu coloco muito isso. É uma cartilha que ninguém sabe quem escreveu. Qualquer grupo de pessoas que tenha o seu nicho de 10 pessoas que elas têm lá as suas ideias, que são só delas, de mais ninguém, elas criaram uma cartilha, elas vão te perseguir, e elas vão te condenar, elas vão te julgar e elas vão te matar. É o que elas entendem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente tem que ter estofo para também é o seguinte, o meu Instagram, por exemplo, é aberto. Então eu boto lá a foto dos meus filhos, eu boto foto das coisas aqui, às vezes, do escritório e tal. É óbvio que amanhã alguém vai chegar e vai falar assim: ah, não, não gostei da forma como esse cara se posicionou, e vai me marretar. Agora, eu também tenho que ter estofo para segurar esse tranco. Né? Se eu botei meu Instagram aberto, eu tenho que estar sujeito a isso também. E eu tenho que segurar isso e, eventualmente, processar quem eu achar que passou do ponto. É simples assim. Desculpa, Cecília, sei. tranquilo. Não, o que eu estava falando era muito nesse sentido, de quando acontece, a gente tem, eu enxergo muito essas duas situações. A gente tem a cultura do cancelamento em cima, de algo que é visto como errado da sociedade, aí falando de forma geral, um desrespeito, e aí visto, vou botar assim, por 80% das pessoas, 70% das pessoas que estão tendo acesso àquilo, ou até por leis que dizem que isso é errado, como preconceito, racismo, homofobia, entre outras coisas, linchamento, que foi muito do que aconteceu nesse caso da Carol Conká, algumas dessas coisas, assédio verbal, assédio físico, enfim. Então, que as pessoas enxergam como errado e elas crucificam por ter tido aquela atitude. E a gente tem uma outra situação dentro da cultura do cancelamento, que é como aconteceu no caso do Pedro, onde ele compartilhou uma experiência dele sem necessariamente dizer ações que ele teve, vamos botar assim, que seriam contra alguma lei, algo visto assim da sociedade, e ainda assim as pessoas foram totalmente contra ele, contra a situação, e aí a gente ainda teve o reforço da mídia contribuindo negativamente para isso, né? E eu gostei muito do que o Dr. João falou, da questão dos perfis, né?
eu sigo um jornalista que ele é o Bruno Torturra. Ele tem um canal no YouTube chamado Estúdio Fluxo. E ele mistura, ele é jornalista, mas também estuda filosofia, sociologia, enfim, ele traz vários contextos muito legais sobre, principalmente o que a gente está vivendo como época, né, como sociedade. E ele traz uma teoria muito clara, que é a era dos perfis, onde a gente já, na internet, nós não somos nós mesmos, nós somos um perfil. Então, é um perfil que tem uma personalidade, tem ações, tem características diferentes do que nós somos na vida real. E desde que eu ouvi isso, eu começo a perceber, e esse caso, para mim, é claro, assim, é o que aconteceu, né? Os perfis se juntam em manada, e aí tem um comportamento de manada também, para onde um está indo, todos vão, e aí a questão da não punição, do livre-arbítrio não, mas da liberdade de expressão, só que uma liberdade de expressão odiosa, né? Nesse caso, foi uma liberdade de expressão odiosa. Se vocês repararem nos comentários que eu recebia, tanto no inbox eu recebi pouca coisa, mas eu recebi muito ali nos vídeos. É, de pessoas me xingando gratuitamente, de pessoas, tipo, zoando com a coisa. E eu entendo a comédia, o desconhecimento, beleza, é engraçado. Mas enfim, essa coisa do perfil é muito real, né? E é uma coisa que descola do que a gente é na vida real, tanto em comportamento, quanto em pensamento, quanto ações, enfim. Isso é uma coisa interessante se observar aí. Mas, Pedro, uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? O Instagram e essas redes sociais, você se apresenta de uma forma que você não é. As pessoas ficam doentes, as pessoas têm prisão de ventre, né? Só que a internet virou, a rede social virou o mundo da Alice no País das Maravilhas. Exato. Todo mundo é feliz, todo mundo viaja, todo mundo é lindo, maravilhoso, rico. E o que é pior, elas querem a aceitação de que elas nem conhecem. Né? Uhum. Elas querem a aceitação de gente estranha. Né? Então, assim, porque quanto mais visualização, por exemplo, a Cecília falou, o cara é influencer. Isso aí, para mim, isso nunca foi profissão. Pelo amor de Deus, o que mundo é esse que a gente está vendo? O cara ganha vida sendo influencer. Influencer é o quê? Quem? Ele vai colocar lá uma cara que ele está viajando para as Maldivas, está todo endividado, está devendo cartão de crédito, depois vai no advogado para discutir o juro. É assim que funciona. Então, assim, o que eu fico muito triste dessa, assim, por mundo que a minha geração, principalmente, está deixando para os meus filhos, é isso, né? Porque, na verdade, as pessoas estão vivendo o mundo de uma hipocrisia, que não é de uma coisa do mundo fake, né? Porque aquela mesma pessoa que te ataca porque você participou da festa do cacau, porque você falou da bebida, da festa sem bebida alcoólica, que eu acho super bacana isso, né? As pessoas não precisam necessariamente se alienar para poder se divertir, né? Mas essas pessoas que te atacam são as primeiras a fazer tudo aquilo nas suas alcovas, né? Tudo aquilo que elas criticam nos outros. Só que para a rede social, para aquele grupo, para aquela massa de gente estranha, que a pessoa você nunca vai conhecer, você nunca vai conversar com as pessoas, você nunca vai saber como é que elas são. Né? E sem querer fazer discurso, mas eu estava lendo uma matéria, uma coluna daquele Zé Eduardo Agualusa, que é um escritor de Angola, e ele falou exatamente isso. É o seguinte, porque ele tem um viés político e uma pessoa chegou para ele e falou assim, fulano de tal gosta muito dos seus escritos, gosta muito dos seus livros, ele é seu fã. E aí o Agualusa falou, para mim, eu dispenso esse tipo de fã. Não gosto desse cara, esse cara tem uma postura política diferente da minha. E aí, o tempo passou e ele foi numa festa onde esse cara estava. Esse cara era uma pessoa, uma figura conhecida. E aí ele fez questão de ser apresentado ao escritor. E o interessante foi o seguinte, que eles acabaram conversando a noite inteira. E o Agualusa, no final, viu que, ao fim e ao cabo, ele tinha muito mais semelhanças com esse cara do que discordância.
Então, infelizmente, como hoje tudo tem que ser instantâneo, né? Essas pessoas eventualmente que te atacaram, elas se sentassem com você e conversassem, de repente elas iam encontrar muito mais convergência do que divergência contigo. Então, eu venho falando demais isso aqui no escritório, porque assim, eu não tenho pretensão nenhuma de mudar o mundo, mas eu tenho pretensão sim de mudar o meu microcosmo, sabe? Então, se a gente chegar e a gente conversar e a gente abrir espaço para o diálogo, isso está em Platão, né? Os diálogos de Platão são exatamente isso, né? Você conversa com pessoas que têm opinião divergente da sua e vocês vão discordando, discordando, discordando até chegar o mais próximo da verdade, até chegar na convergência e chegar o mais próximo da verdade. Então, eu acho que isso que está faltando, né? O mundo hoje tem que ser tudo imediato, tem que ser tudo instantâneo, eu tenho que ser rico imediatamente, eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que ser lindo nesse minuto, só que a vida não é assim, né? Quando você joga uma semente na terra, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que esperar crescer para depois colher. A vida é assim. Então, eu sinto muito que você tenha passado por isso, sinceramente. E eu acho que essa é uma oportunidade. Seu Instagram é aberto ainda? Então, eu acho que, de repente, essa é uma oportunidade para as pessoas chegarem e te procurarem no seu Instagram. Depois, se você puder dar o seu Instagram, seria legal. E as pessoas pudessem conversar com você e ver que de repente você é um cara bacana, você é um cara que pode sim acrescentar muita coisa na vida dessas pessoas, inclusive levar para elas um pouco de amor que elas não têm no coração. Obrigada, doutor João. Acho que falou muito do que a gente também pensa sobre toda essa situação, esse absurdo que aconteceu com o Pedro. Trazendo aqui um pouco para enriquecer ainda mais a nossa discussão, queria pedir para vocês que trabalham com essa área, né, de social media, publicidade e tudo, a gente sabe que diariamente surgem exemplos expressivos do que a gente está conversando aqui. Então, acho que Cecília tinha um bem interessante sobre também como foi feita a limpeza de imagem de uma pessoa muito querida hoje pelo público, que seria a Boca Rosa. A gente estava conversando um pouco antes de começar, né? E esse foi um dos exemplos que a gente levantou aqui, de uma até então influenciadora, como diz o Dr. João, mas que hoje é uma grande empresária, e muito bem vista, né? Tem um número muito expressivo de seguidores, de pessoas que a acompanham, e hoje já tem um número de críticas reduzido comparado ao que já foi anteriormente, que é a Bianca Andrade, né? Que é a fundadora da Boca Rosa Company, e ela teve uma situação alguns anos atrás, onde ela emagreceu muito. E ela fez uma publicidade onde ela dizia, basicamente, aí lógico, tem muitas nuances, as pessoas convidam a pesquisarem mais, lerem todos os detalhes do que aconteceu, mas basicamente ela fez uma publicidade falando que ela tinha emagrecido muito porque ela estava comendo comidinhas da terra. E aí, um tempinho depois, as pessoas começaram a desconfiar e ela admitiu ter feito lipoaspiração. Então, o emagrecimento veio muito por conta da cirurgia e não somente por conta das comidas da terra. Então, isso gerou uma revolta muito grande, porque muitas pessoas tinham comprado as comidas da terra na esperança de ter aquele resultado, e na verdade foi um resultado cirúrgico. O que só reforça vários pontos que o Dr. João falou e que eu concordo, de que hoje em dia todo mundo tem a vida perfeita. E o Instagram, inclusive, foi uma das redes sociais apontada nessa pesquisa que eu comentei no início do podcast, como uma das redes sociais onde as pessoas sentem uma pressão muito grande de serem perfeitas, uma pressão social muito grande do que publicar lá. E, enfim, voltando ao caso, ela depois admitiu, né, que ela fez a lipoaspiração, e isso foi algo que foi muito prejudicial para a imagem dela. Então, para a imagem dela como influenciadora, para a imagem dela perante a marca, perante ao público, porque a credibilidade dela foi questionada. Então, como você fala que você emagreceu de uma forma e na verdade foi de outra? Então, isso gerou uma repercussão muito grande, mas aí ela se retratou, na época ela admitiu ter reconhecido o erro, que ela não deveria ter feito, não deveria ter falado dessa forma, continuou fazendo o trabalho dela,
e aos poucos ela foi associando a imagem dela a outras coisas, então a negócios que ela foi criando, mostrando muito esse lado de que sou um ser humano, eu erro sim, fiz besteira, admito a minha besteira, reconheço e vamos daqui para frente. Mas com certeza isso causou, ela já até chegou a falar isso, que isso causou pontos prejudiciais para ela, tanto para a saúde mental dela, para o psicológico, quanto para a própria carreira. Isso era até algo que eu gostaria de perguntar ao Pedro, porque se ele sentia vontade de falar. Porque nesse caso, ela é uma pessoa que trabalha com a imagem, né? Isso prejudicou muito. Mas você, Pedro, tem a sua carreira fora do digital, né? Você trabalha com marketing, trabalha com a internet, mas trabalha numa empresa. E como que foi? Porque isso, uma matéria dessa poderia ter causado até uma demissão, né? Ah, eu não quero um funcionário que tá ligado à imagem dele a drogas. Então eu queria saber se isso passou pela sua cabeça, né? Agora já passou, se você se sente confortável de falar um pouco sobre isso, porque é o que a gente fala, uma figura pública perde publicidade, perde trabalhos. Mas uma pessoa que não é uma figura pública, como que isso afeta além do psicológico? Como que isso afetou talvez o seu trabalho, a sua carreira? Essa pergunta é muito interessante, porque foi uma coisa que me afetou muito, tipo, psicologicamente, entender como é que eu me posicionaria no mercado depois disso, né? Então, no momento que isso aconteceu, eu estava entre transição de empresas. Eu estava saindo de um trabalho que eu trabalhava com uma empresa na Europa. Então, eu tinha encerrado o contrato com eles e estava buscando uma empresa aqui no Brasil para trabalhar. Então, eu não estava com um contrato naquele momento. Só que eu estava buscando empregos e fazendo entrevistas, né? Enfim, no mercado. É, Acho que quando saiu a matéria no Globo e eu vi que aquilo estava furando muitas bolhas, chegando em muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de cacau ou de festa sem álcool, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. É, e com as comparações à droga, né, toda a repercussão que teve, eu realmente pensei que tá, talvez minha carreira esteja muito prejudicada aqui, né, tanto quando eu for fazer uma entrevista, quanto a associação da minha imagem, enfim. Mas eu não sei se por falta de buscar é, conversar mais com pessoas da área, eu não senti vamos dizer assim, uma negação ou algum prejuízo claro, tá? Eu acho que eu tive muita sorte com isso. Tanto que a empresa que eu estou hoje, a V4, isso nunca foi uma questão. Meu Instagram é aberto, com certeza olharam e viram todo o meu Instagram ali, como os recrutadores fazem, e isso nunca foi uma questão. Então, assim, fico feliz também de ter pessoas de cabeça aberta e ter pessoas que conseguem dialogar e conversar sobre, para entender os cenários, né? Mas, assim, eu acho que dá para a gente levar essa conversa para um ponto de o quanto que o corporativo, e aí eu digo qualquer emprego corporativo, qualquer trabalho corporativo, acho que até os advogados, né, marketing, gestão, administração, enfim, financeiro, que normalmente tem uma carreira mais tradicional, né, uma carreira mais estruturada. Como é que as empresas e as pessoas que trabalham na empresa dialogam com questões e assuntos que são parte da vida das pessoas, só que não são tradicionais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu também sou professor de yoga, né? Pratico yoga e meditação há 10 anos e trabalho como professor de yoga há 2 anos. É, até um tempo, acho que até hoje, para mim, é um certo tabu falar de yoga dentro do meu trabalho. Porque eu não entendo até que ponto as pessoas entendem que isso pode ser um benefício ou um malefício. As pessoas entendem o que é yoga? Entendem o que é meditação? Será que quem trabalha no corporativo, os gestores, diretores, que estão me contratando ou estão contratando alguém que é praticante de yoga e meditação, entendem que talvez isso possa ajudar no trabalho ou atrapalhar? Enfim. Então, acho que isso é um ponto muito interessante, assim, né? De até que ponto isso conversa, né? Se as pessoas estão preparadas para dialogar com sobre novos assuntos, principalmente ligado ao autoconhecimento, à expansão de consciência, enfim. Enfim, aí a conversa aí, ela abre, né?
Mas isso é bem interessante. Com E você certeza. já teve, desculpa, Júlio, só uma perguntinha. Você já teve conhecimento de alguém que sofreu represálias no trabalho por conta desse tipo de repercussão, como houve com você? Não, nunca soube de ninguém que sofreu algum prejuízo nesse sentido. Mas eu sei que esses mundos não se conversam. Ou se estão começando a se conversam muito pouco agora. Mas eu sei que as pessoas que trabalham com autoconhecimento dificilmente ou entendem ou conseguem dialogar com pessoas do corporativo. E aí, eu acho que tem várias questões aí que falta convergência, né? Mas nunca vi de ninguém que sofreu um prejuízo claro, assim. Mas eu sei que existe um tabu, né? Existe uma falta de abertura, uma falta de diálogo sobre. Com certeza. Eu acho, Pedro, que com tudo que a gente está conversando aqui, fica muito claro aquilo que também a gente conversou um pouco antes da gente começar aqui o podcast, sobre a falta de ética dos meios jornalísticos, principalmente, da importância que tem a questão publicitária, a questão de social media, para as pessoas que sofrem esse tipo de situação, principalmente para as pessoas que já são públicas, mas que você, do nada, do dia para a noite, virou uma pessoa pública, pela quantidade de pessoas que tiveram acesso a quem você é naquela matéria totalmente tendenciosa. Então, eu acho que isso também é um ponto que deve ser muito levantado sobre a falta de ética de quem está por trás da notícia. Eu acho que às vezes a gente se prende muito nisso de, porque se está atrás do celular, a gente vai normalizar os ataques, porque não está cara a cara. Isso é uma coisa que o doutor João fala muito aqui no escritório também, de a coragem que as pessoas hoje em dia muitas vezes não têm, mas que parece que têm por estarem atrás do telefone. Eu acho que isso vocês devem ver muito também na profissão de vocês, essa questão de lidar com a ética, como passar uma notícia, como passar a figura daquela pessoa para o público que vocês estão focando, né? E aí eu queria ver com vocês acerca de, nesses casos que são mais públicos, né? O do Pedro, pelo que ele falou, não precisou tanto disso, mas o que fazer, principalmente a Cecília, que trabalha diretamente com esses pontos, e acredito que até hoje não precisou lidar com algo numa dimensão dessa, ainda bem, que demore muito, mas o que fazer para tentar diminuir a proporção que uma questão dessa pode alcançar. Como limpar a imagem de uma pessoa? Eu posso só fazer um comentário antes da Cecília falar sobre isso? Uma história, né? Depois que saiu toda essa repercussão, minha mãe e meu pai ficaram desesperados pela repercussão da notícia no jornal. E eles são extremamente de carreira corporativa, né? Minha mãe é executiva, meu pai também executivo e empreendedor, sempre trabalharam em grandes empresas. E a cabeça deles sempre foi muito tradicional, assim, né? Então, quando eles viram essa matéria no jornal, eles ficaram assim: o que que o meu filho está fazendo da vida dele? Né? Tá perdido, tá se metendo com coisa errada, enfim. E até hoje eu tento explicar para minha mãe o que que é o cacau, né? O que que foi aquilo. E ela não entende. Não entra na cabeça dela que não é droga, é uma bebida de uma fruta, né? Que é usada de uma forma ritualística. Tudo bem, nem todo mundo vai compactuar com isso. Nem todo mundo vai se interessar por isso. Tá tudo bem. Mas é como se fosse um chá de camomila, entende? É como se fosse um todinho quente, só que de forma ritualística, natural, né? Sem nenhum conservante, e tudo mais. Então, quando um tema desse toma uma proporção desse tamanho e tá chegando em pessoas que não têm conhecimento do que é, não têm uma cabeça aberta para tentar entender o que é, e aí se cria todo um julgamento em cima daquilo. Eu sofri isso em casa, né? Meu pai e minha mãe até hoje acham que eu me meti com droga. E eu tento explicar para eles e eles não entendem. E parou por aí a conversa, né? Mas e se algum diretor de alguma empresa também tem o mesmo pensamento, né? E se qualquer outra pessoa que um dia for cruzar o meu caminho no meu trabalho tiver o mesmo pensamento, tiver visto o vídeo?
até hoje eu não sofri um prejuízo claro, mas com certeza outras pessoas foram impactadas e pensam da mesma forma que minha mãe e meu pai, né? Então, assim, é, é muito complicado isso, né? Muito delicado. Enfim, aí pode continuar a falar do outro assunto. Não, eu concordo com você, Pedro. É um assunto muito, muito, muito delicado. E que, desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Você, com 30 anos, já sofreu impactos para conseguir lidar com isso, tanto dentro de casa, quanto, né, com seus amigos, enfim, dentro da internet, para processar todas essas informações. Mas, como eu falei antes, muitas vezes esses ataques acontecem com pessoas que não têm, nenhuma estrutura emocional para lidar com isso. Já vi casos de acontecendo de cancelamento com crianças de 8, 9, 10 anos. E aí cabe muito aos pais a gente repensar muito o que é compartilhado na internet também. Porque hoje a gente está assim sujeito a muitas coisas, né? E a exposição dos nossos filhos ou, enfim, de crianças na internet também tem que ser algo que tem que ser muito pensado exatamente por isso, porque você já teve um impacto psicológico muito grande com 30 anos, um adulto formado, bem-sucedido. Então a gente tem muitos outros casos que não são assim, e eu estou falando isso porque a gente está abordando cultura do cancelamento. Você falou sobre saúde mental e sobre os impactos disso que são muito relevantes. E a gente tem casos de pessoas que tiveram depressão profunda, de pessoas que chegaram a se matar por conta de cancelamento na internet. E pessoas que, em sua maioria, não eram públicas. Então, acho que não tinham nem suporte para isso. Então, eu queria aproveitar esse gancho que você falou, né? O quanto foi difícil até dentro de casa essa aceitação, do quanto isso é sério e o quanto a gente precisa se questionar a forma como a gente se expressa na internet e a forma como a gente se expressa para o outro. Então, não sou contra a liberdade de expressão, mas sou a favor, sim, que a gente pense sempre da forma como a gente está ferindo a outra pessoa, como que a gente está agindo com respeito ou com desrespeito, se a gente realmente precisa fazer aquele ataque ou se a gente consegue só conversar sobre ele fora ali do âmbito da internet, né? Como o Dr. João falou, às vezes com uma conversa com a própria pessoa, a gente consegue chegar a um outro resultado. Em relação à pergunta que a Júlia fez, na verdade eu passei por isso. Eu cheguei a atuar numa gestão de crise, foi relacionada à imagem de uma empresa bem grande. Na época eu era estagiária, eu tinha acabado de entrar na empresa, tinha uma semana que eu estava na empresa, e eu participei de uma gestão de crise de um caso, talvez vocês conheçam, aconteceu aqui em Petrópolis. Lá tem uma parte de um restaurante e uma das pessoas, né, um garçom, escreveu na comanda da moça assim, loira do peitão, e chegou na conta da pessoa. E aí a pessoa se sentiu extremamente ofendida, postou nas redes sociais e começou um ataque enorme em cima da empresa. E na época, quem estava atuando com as redes sociais da empresa, eu era uma dessas pessoas. Então, eu cheguei a precisar, sim, ter uma administração. A gente chegou a ler, nossa, na época, acho que tinha mais de, sei lá, 4 mil comentários e a gente tinha que filtrar todos para poder tirar os prints, porque entrou para processo, enfim, uma série de coisas, enfim, não vem ao caso. Mas. O que, na época, eu lembro que a gente teve muitas até palestras, porque é uma empresa muito grande, e a gente chegou a ter muitas palestras sobre, não só sobre gestão de crise, sobre como que a gente iria agir, mas principalmente sobre respeito. E isso eu achei muito relevante. Então, por que, né, o que eles falaram lá, por que que isso aconteceu? Porque ele colocou, né, o garçom ele colocou uma característica e a pessoa se sentiu ofendida. Então, eles falaram muito sobre isso e sobre a gente pensar da forma como a gente caracteriza as outras pessoas, como a gente descreve, o perigo disso chegar para a pessoa e ela se sentir ofendida e causar tudo que causou de impacto na marca. Acho que não tem muito uma regra de faça isso ou faça aquilo, né, que vai dar certo, que você vai limpar a sua imagem. Eu acho que existem pontos que são importantes. O primeiro ponto é o time, que muita gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente quando explode, você tem dois tipos de pessoa. Tem aquela que já quer falar
Então, por exemplo, poderia ter sido o caso do Pedro. Chegou um comentário negativo, ele já pegar ali lá nos stories, fazer um super vídeo. Gente, não é isso, não é aquilo, não, não, não. Ele, né, poderia ter se manifestado, às vezes, até no impulso. Olha, isso é um absurdo isso que estão falando. Então, tem muita gente que tem esse ímpeto que não é o mais indicado. Geralmente, o que é indicado é que você se retraia um pouquinho para que você pense sobre o que vai falar, mas não de forma não esperar também muito tempo. Ah, vou ficar um mês sumida, aí eu vou reaparecer depois de um mês me retratando sobre uma situação que aconteceu. Também não é o mais indicado. É realmente você dar um passo para trás, analisar a situação, analisar a opinião das pessoas, entender se você realmente teve alguma participação naquilo, como foi até o que o Pedro falou que ele fez. E no caso dele não teve, né, nenhuma, né, qual foi o peso dele, enfim. Então, a gente entender qual que foi o peso daquela marca ou daquela pessoa na ação, o que que foi realmente responsabilidade dela, e tentar reconhecer que errou, ou então, se discorda daquilo tudo, vai deixando a poeira baixar e no futuro vai fazendo um reposicionamento de imagem para associar a sua marca a outras coisas. Como eu falei, assim, tô falando bem por alto, é claro que tem muitas nuances, tem muitos braços, tem muitas estratégias que que a pessoa pode seguir nesse tipo de caso, mas eu acho que o que de praxe, assim, ai, fui cancelada agora, o que fazer? Eu acho que a primeira coisa é isso, dá um passo para trás, tenta ao máximo analisar essa situação de fora, espera um pouquinho, não sai falando de cara, porque aí às vezes você tá certo e vai acabar se contradizendo em alguma coisa. Então dá um passo para trás, respira até para processar tudo que está acontecendo. Indico, se for uma pessoa, faz uma sessão de terapia antes de se manifestar em relação a qualquer coisa, entende a situação, entende realmente, reflete se teve algum erro, qual que foi a sua participação, o que você quer compartilhar, se cabe compartilhar mais alguma coisa, se cabe falar sobre isso novamente, ou se às vezes você não é uma figura pública, como é o caso aqui, não quero me manifestar, não quero mais falar sobre esse assunto, o que eu falei estava ali, e é isso. A gente tem que, são muitas nuances, e o ideal é que você, né, geralmente quem são as pessoas que são figuras públicas, que busquem esse apoio profissional. E quem não é que busque um apoio, igual o Pedro falou que ele fez, né, muito bem, emocional principalmente, com amigos, talvez até uma terapia possa ajudar. O yoga é uma prática interessante para isso, porque aí você se conecta com você para poder refletir sobre toda a situação. E porque independente de ser responsabilidade sua, independente de você ter errado ou não, vai pesar. Então é muito importante cuidar do nosso emocional nesse momento e, se for uma figura pública, buscar orientação profissional para cuidar da sua imagem também. Com certeza. Obrigada, Cícero, foi ótima essa sua explicação. Eu que não sou nem um pouco da área, precisava mesmo entender um pouco como que funciona essa parte, eu estava com bastante curiosidade em entender. Acho que a gente falou bastante aqui sobre o tema, foi muito rico. Queria agradecer muito vocês por terem aceitado participar. Dá um tempinho também, se vocês quiserem falar mais uma coisa, complementar, e para a gente poder estar finalizando. Eu acho que eu posso fechar dizendo que, muito além do ódio, também teve muito amor nas redes sociais. Então, a mensagem chegou para muita gente que entendeu e se identificou com a experiência, né? Então, eu tive muitas pessoas mesmo, assim, muitas, 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 que vieram no meu inbox, que vieram pessoalmente falar comigo, tipo, primeiro para saber se eu estava bem, se estava tudo legal, mas depois falando, cara, que legal a sua experiência. Que, que forma diferente de ver a vida, que forma diferente de se divertir. É, Me fala quando vai ser a próxima festa que eu quero ir com você? Ou, tipo, me indica algum lugar que eu possa trabalhar autoconhecimento, sabe? Então, ao mesmo tempo que chegou essa onda de ódio e meio inconsequente, irracional, chegou muita gente que se identificou e falou, cara, que legal, também quero ir na próxima. Então, teve esses dois lados, né? E, enfim. E aí também, enfim, deixa aí, posso deixar meu Instagram depois para quem quiser ver o vídeo, quem quiser conversar, quem quiser saber mais sobre yoga, meditação, ou Fala, marketing fala, também, fala o seu Instagram de uma vez. arroba PHB Almeida. Então são as minhas iniciais, né? P de Pedro, H de Henrique, B de Bellini,
Almeida, esse é o meu arroba. E aí dá para me achar por lá. Perfeito, Pedro. Obrigada mesmo pela sua participação, por ter sentido confortável em expor tudo que você passou com a gente. Te agradeço demais e espero que tenha sido muito rico para você também. Cecília, Obrigado a falar alguma vocês. coisa? Acho que eu falei bastante aí agora, mas eu acho que foi uma conversa muito rica, a gente entender realmente esse mundo que está acontecendo, e eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é realmente essa: protejam-se, assim, protejam os seus filhos, protejam a sua própria imagem do que vocês querem compartilhar ou não, e principalmente se passarem por alguma situação desse tipo, como aconteceu com o Pedro, se atentem em buscar apoio. Então, buscar apoio principalmente emocional e psicológico, porque não é fácil. E a gente não pode achar que a gente vai receber 1 milhão de críticas, por mais que a gente receba 1 milhão de elogios também, e vai se sentir super tranquilo com isso. Não é o normal. Todo mundo, na sua situação, Pedro, ficaria do jeito que você ficou, talvez até muito pior, assim, de estar lendo e estar passando por isso tudo. Então, é muito importante, e a mensagem acho que a gente pode deixar aqui também é essa de da gente sim se expressar, mas buscar sempre se expressar com respeito e principalmente de cuidar, se caso aconteça qualquer tipo de cancelamento com você, com alguém próximo, da gente cuidar da nossa saúde mental, que é o mais importante do nosso psicológico nesse momento, para que não aconteça como a gente já viu acontecendo em outros casos. Acho que é isso. Obrigada, Cecília. Está sempre aqui com a gente, cuidando do nosso marketing e sempre arrasando também para esclarecer as coisas para a gente. Obrigada por ter participado de novo. Esperamos você na próxima temporada, com certeza. Doutor João. Eu queria só fazer uma colocação que eu acho que tudo na vida você muda com a educação. Na Suíça, as crianças, antes de começar a aprender matemática, elas têm que aprender a lidar umas com as outras. Elas têm que aprender a olhar para o coleguinha do lado e saber que aquele coleguinha é uma pessoa como ela. Então, a educação, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? Tem que divulgar, tem que esclarecer e tem que demonstrar, tem que fazer levar essa ideia para frente, né? Para que o outro enxergue o seu coleguinha do lado, seja criança ou não, como uma pessoa. Que aquela que você está fazendo com o outro, alguém pode fazer com você. E tem que saber se aquilo, quando você receber aquilo, como você vai receber. Então, eu acho que principalmente a gente tem que entender isso. Nós todos somos pessoas. Nós todos temos as nossas fraquezas, nós erramos, nós amamos, nós temos família, nós temos filhos, né? E a gente tem que preparar o mundo para eles, para os nossos filhos. Qual o mundo que a gente quer para o futuro? É o mundo do ódio ou é o mundo do amor, da convergência? Então, eu acho que essa é a mensagem aqui, né? Uma pessoa que foi vítima de ódio trouxe ao revés, ela transformou esse ódio todo numa mensagem positiva, numa mensagem de bem-querença, e isso é muito importante. Então, também aqui em nome do escritório, eu quero agradecer a Cecília, que é uma querida, não preciso nem dizer, né, Cecília, para você, e ao Pedro também. Pedro, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade ao poder levar a sua história para as pessoas. Muito obrigado. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio do Arescast, segunda temporada. Até a próxima.